Olá, bom dia, paz seja convosco. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, o canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores, em Vila Velha, Espírito Santo. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e estou hoje aqui com vocês para ministrar a aula do estudo da Epístola aos Hebreus, nossa lição 8, baseada na revista Panorama Bíblico do Novo Testamento. Conheça o Novo Testamento. Ela é a edição 4, que trabalha as cartas de Colossenses a Apocalipse. Então vamos lá. Fazendo uma pequena introdução. Veja só. Hebreus, ela é um conjunto comparativo entre o Testamento da Lei e o Testamento de Cristo. E é chamado por alguns estudiosos de Levítico do Novo Testamento. A epístola ela é repleta de ensinos sobre a doutrina da superioridade de Cristo. E aí, eu poderia ainda completar que, de repente, ela seja a carta mais cristocêntrica do Novo Testamento. É uma carta que tem uma teologia profunda que vai auxiliar a igreja enquanto ela existir na face da terra. É uma carta que tem um conteúdo teológico esplêndido, rico, doutrinário, muito claro e de bastante aprendizagem para todos nós. Ela traz aqui algumas informações interessantes, que nós chamamos aqui na revista de visão panorâmica, algumas informações básicas, mas essenciais para compreendermos o contexto da carta. A que grupo essa carta pertence? Ela pertence às epístolas gerais. O autor dela é um autor desconhecido. Esta carta, vários estudiosos já apontaram várias pessoas dando autoria para ela, mas não há um outro livro do Novo Testamento cuja autoria seja mais discutida e cuja inspiração seja mais incontestável. O próprio livro, ele é um livro anônimo, por causa da diferença de estilo, comparado com outros escritos, por exemplo, de Paulo. Muitos estudiosos ortodoxos negam que foi Paulo que escreveu justamente por isso. Paulo tinha uma forma bem peculiar, que se se analisarmos com muito carinho, a gente vai perceber que tem algumas coisas que realmente não bate com o jeito de Paulo, com a forma de se pensar parece muito, mas a didática que Paulo usa é bem similar também, mas a forma como ele constrói as cartas tem algumas coisas que não bate com Hebreus. E por isso, por exemplo, Tertuliano, um historiador, um dos pais da igreja ali do século III, dedica ou declara essa autoria da carta de Hebreus ao Barnabé. O Lutero, o reformador do século XVI, ele sugere que fosse o Apolo, o escritor. Outros já disseram ser Lucas, Mateus, o próprio Paulo, como já disse, mas o fato é que ela é uma carta que realmente não temos como bater o martelo de quem escreveu. O que fica melhor para nós é o que foi escrito, né? É o conteúdo que a carta traz para nós hoje. Bem, seja lá quem foi, possivelmente tenha escrito entre o ano 64 e 69, ali do início da era cristã. Provavelmente o autor estava em Roma ou em Jerusalém. O alvo dessa carta eram os cristãos judeus. O versículo-chave dela está em Hebreus 8:6. Aí preciso que você pegue sua Bíblia e vá acompanhando todos os versículos, vá parando o vídeo e vá fazendo acompanhamento das citações bíblicas, que eu não vou citar para não tornar a aula muito mais longa. A expressão-chave desta carta, podemos dizer que é a supremacia de Cristo. Bem, qual é a fonte? A fonte utilizada para a escrita desta carta certamente é a Septuaginta,
que é a Septuaginta, ou a LXX aqui em algarismo romano? L, todo mundo sabe, refere-se ao algarismo 50, cada X aí 10, então 70. A Septuaginta, ela recebe esse nome porque ela é a tradução do Antigo Testamento em hebraico para a língua grega. Desse o nome de Septuaginta. Por que 70? Porque ela foi copiada, foi traduzida por 70 homens. Então ela ficou conhecida como a tradução dos 70 ou a Septuaginta. E também relatos das testemunhas oculares de Jesus. Foi a fonte utilizada para a escrita de Hebreus. Os personagens principais dessa carta, nós vamos ter o Moisés, o sumo sacerdote Melquisedeque, o jovem pastor Timóteo, aparece também, anjos, os heróis da fé e, claro, ele, que é o centro da carta, a pessoa de Jesus Cristo. Que relação essa carta tem com outras do Novo Testamento? Olha só, Hebreus e 1 João são as únicas cartas do Novo Testamento que não apresentam uma introdução com saudação, indicação do escritor e do destinatário. Características comuns entre todas as outras epístolas bíblicas. Quando eu falei que algumas características de Paulo, por exemplo, não bate com Hebreus, uma delas é justamente essa. Paulo tinha uma forma toda peculiar de começar uma carta, né, ali na introdução, com uma saudação, com indicação do autor, e de finalizar ela. Esta carta aos Hebreus e 1 João são as únicas cartas do Novo Testamento que não apresentam uma introdução desta forma. Bem, a característica literária dessa carta. Essa é uma carta refinada e bem fundamentada. É um dos textos gregos mais bem escritos do Novo Testamento e fundamentada os seus argumentos no Antigo Testamento. É uma carta verdadeiramente refinada e bem fundamentada. A ênfase que esta carta dá é que ela diz o seguinte: Cristo é superior em sua pessoa, em sua obra, bem como são superiores a fé e a vida em Cristo. Essa é a grande ênfase que ela dá. Quais os destaques dela? A superioridade da nova aliança em Cristo é eterna, o sacerdócio é superior e o sacrifício também é superior. Então, nesses textos, Hebreus 8, Hebreus 4, 5 e Hebreus 9, você vai ver exatamente esse destaque aqui. A superioridade da nova aliança em Cristo, que é eterna. A nova aliança que Cristo faz conosco é eterna. O sacerdócio de Jesus é superior. E o sacrifício de Jesus também é superior a todas as outras coisas. Ou seja, não tem nada que leve o homem à salvação, senão aceitar este sacrifício de Cristo, porque ele está acima de todas as coisas. Quais curiosidades que esta carta traz? Hebreus é o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento, com cerca de 30 citações. Hebreu é o único livro da Bíblia a declarar Cristo como sumo sacerdote. Está lá em Hebreus 4,14. Outra coisa, o texto de Hebreus 6, do versículo 4 ao 6, é um dos textos bíblicos que mais levantam discussões. Vamos ver quais são? Vou ler só esse para a gente perceber. Hebreus 4, Hebreus 6, do versículo 4 ao 6. É um dos textos da Bíblia que mais levanta discussão. O texto diz assim: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro,
e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Esse é um dos textos que traz muita discussão. Qual é a discussão que sempre se dá nesse texto aqui? É aquela ideia de, vamos lá, uma pessoa se converte a Jesus. Ela sai deste mundo aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Sai do mundo no sentido de deixar os prazeres, né, de iniciar a sua vida piedosa, deixando as suas práticas que sabe que desagrada ao Senhor, nesse sentido. Nós não somos deste mundo, mas ainda estamos nele, né? Não é no sentido de sair literalmente, no literal. É sair no sentido de deixar para trás, fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? De viver uma nova vida em Cristo. E aí essa pessoa experimenta uma nova experiência com Deus, e vivendo essa experiência com Deus, essa pessoa, por alguma razão, abandona a caminhada. Aí muitos interpretam esse texto que, se essa pessoa se converte a Jesus, depois ela abandona a caminhada, é impossível que ela volte, porque para ela não haveria mais salvação. Alguns vão discutir desta forma. Eu, particularmente, tenho a minha interpretação. A minha interpretação quanto à natureza do processo de conversão, da pessoa desviar e voltar, eu tenho minha visão. Vamos lá, eu vou me posicionar aqui. Bem, quando uma pessoa vive no lamaçal do pecado, ela posteriormente tem uma experiência com Cristo e se converte. Quando esta conversão é genuína, quando essa conversão é verdadeira, é genuína, essa pessoa não fica com saudade da lama. Ela não fica com saudade de viver naquela prática que ela vivia anteriormente. Não. Ela se sente todos os dias liberta e grata a Deus pelo fato de estar sendo agora uma nova criatura. E tudo que ela quer é ajudar a retirar outras pessoas daquela lama que possivelmente ela estava e aquelas pessoas também estão. Quando uma pessoa abandona a caminhada, se volta para Cristo, volta-se as costas para Cristo e abandona a caminhada e não quer mais saber, para mim, esta conversão genuína não aconteceu. Se uma pessoa vai para a igreja, se entrega a Jesus e depois ela volta para o mundo, essa conversão não aconteceu. O que aconteceu foi que a pessoa estava numa situação de mundo, de vulnerabilidade, e foi para a igreja. E lá ouviu palavra, ouviu hino, levantou a mão, quis ser uma pessoa religiosa, mas a experiência com Cristo não obteve. Porque a experiência com Cristo, ela é única. A experiência com Cristo é tão impactante que ela transforma o homem, ela muda o homem de uma forma completa. Não é uma experiência que deixa a pessoa com dúvida do que é mais prazeroso, viver com Cristo ou viver a vida de outrora. Não, quem tem uma experiência genuína com Cristo sente-se liberto e grato todos os dias. Então, e essas pessoas então que vai? Então, pode acontecer que você me pergunte aí. Então, quer dizer que todo mundo que teve uma experiência genuína com Cristo não pode sair da igreja. Aí é outra história. Pode acontecer que uma pessoa genuinamente convertida saia da igreja. Pode acontecer. E isso é um perigo. E como que isso pode acontecer? Pode acontecer de ela sair da igreja
Olha só, sair da igreja e não voltar àquela lama, e não voltar àquela prática. Ela se decepcionou com uma situação de igreja, com um conflito com alguém, com alguma coisa, né? Pode acontecer, sim, mas ela não quer mais aquela vida. E ela, tudo que quer é resolver a questão que ela está vivendo e voltar à sua comunhão. Agora, pode acontecer também que muitos queiram ser cristãos em casa. E isso é um grande perigo. E esse é o perigo que você não pode correr. Nós precisamos entender, gente, que a igreja, apesar de ser um local de pessoas que ouvem a palavra perfeita de Deus, é um lugar de pessoas imperfeitas. É um lugar de pessoas problemáticas, de pessoas cheias de defeitos, de pessoas, às vezes, difíceis de conviver. Por quê? Porque nem todo mundo que está ali ainda teve essa real experiência que eu estou tentando descrever aqui, ou discorrer aqui contigo. Pode acontecer que nem todos que estão ali já viveu essa genuína experiência com o Senhor Jesus. Só que isso não é algo que a gente pode mensurar, não é algo que a gente pode dizer, olha, fulano já viveu, fulano ainda não viveu. Não, isso é uma questão muito particular entre a pessoa e Deus. Haja vista que às vezes a gente, pelo comportamento de uma pessoa e de outra, tão terrível, leva a nossa mente a querer fazer esse julgamento, mas não cabe a nós e fuja desse julgamento. Fuja desse julgamento. Ore pela pessoa, ore pelo seu julgamento também, para que você não o faça. Tá certo? E aí, uma outra questão é bem interessante colocar aqui. Qual é, então, a melhor forma de entendermos se essa experiência com Cristo já aconteceu? Bem, eu gosto de pensar da seguinte forma. Nós, os batistas, acreditamos que uma pessoa é selada com o Espírito Santo no ato da sua conversão. Beleza. Eu discorro ainda um pouco melhor para você entender agora. Explico melhor. Nós entendemos que uma pessoa é selada com o Espírito Santo de Deus quando ela é genuinamente convertida. Não é simplesmente uma pessoa que levantou a mão na igreja, foi lá na frente e chorou, e 2 dias depois está arrependido e está fazendo tudo que já fazia antes. Não. Na igreja a gente tem que ter muito cuidado com a confusão que se faz entre unção, emoção, grito de homem, voz de Deus. A gente confunde muito isso, né? Grito de homem com a voz de Deus, unção com emoção, espiritualidade com emoção, né? Experiência com emoção, genuína experiência com emoção. Então, é algo que a gente precisa ter muitíssimo cuidado. Não dá para fazer esse julgamento quem é quem, mas que esses atritos podem ocorrer, podem. E pode acontecer que um desses atritos afaste uma dessas pessoas genuinamente convertida. Mas o fato de ela não estar naquela igreja não quer dizer que ela não é mais de Cristo. Então, por isso esse texto, ele traz ele abre uma discussão muito grande. Bem, meu posicionamento é esse. Eu acho que para uma pessoa não abandonar a caminhada, ela precisa ser genuinamente convertida, porque uma pessoa genuinamente convertida, ela não sabe mais viver sem a pessoa de Cristo, ela não sabe mais voltar para o mundo, ela não sabe mais viver aqueles prazeres, porque aquilo não compete mais a ela, aquilo não está mais com ela. E aí, voltando ao meu raciocínio aqui, da prova de que uma pessoa é genuinamente convertida, é que quando uma pessoa é genuinamente convertida, o Espírito Santo de Deus sela ela, ok? E quando ela é selada pelo Espírito Santo, e ela sente esse desejo de voltar para o mundo, ela sente esse desejo de pecar, de qualquer coisa assim,
Se ela pisa na bola, por alguma razão, ela faz alguma coisa que sabe que desagrada a Deus, essa pessoa fica arrasada, ela fica péssima consigo mesma. O Espírito Santo de Deus convence ela daquele pecado. E o arrependimento não é coisa demorada, é logo, ela sente logo a vontade, o desejo de voltar à comunhão. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo é totalmente o contrário. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, o que é que ela faz? Ela erra e continua no erro. Tem a consciência de que está errada, mas fica de boa. Consegue estar na igreja, consegue fazer as coisas, né, que o seu cargo na igreja te proporciona, como se nada tivesse acontecido. Mas quem tem o Espírito Santo, genuinamente falando, não consegue viver na prática do erro. Pode até errar, mas não consegue viver na prática do erro. Ela fica péssima. O Espírito Santo toca nela ali, filha, isso não combina mais com você. E aí logo ela não quer mais. Beleza, gente? Espero que eu não tenha feito confusão para você. Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, pode botar no comentário aí que eu posso te responder. Tá bom? Mas como assunto, eu gosto de falar disso, eu dei uma detalhada mais aqui nesse tópico. Bem, qual é a principal aplicação que nós temos com esta carta? Faça com que a fé na supremacia de Cristo leve você a uma vida de santidade e de perseverança. Bem, essa carta ela traz, como todas as cartas, ela tem um esboço que pode ser feito, né? Fazendo um esboço dessa carta, nós poderíamos olhar para ela desta forma. Ela é uma carta que a centralidade dela está a supremacia de Cristo. Do capítulo 1 ao capítulo 4, nós vamos ter a majestade de Jesus, a superioridade da pessoa de Cristo. Do capítulo 5 ao 10, nós vamos ter o ministério de Cristo, a supremacia ou a superioridade da obra de Cristo. E o do capítulo 1 ao 10 aí é um capítulo totalmente doutrinário. Já para o fim da carta, do capítulo 11 para o 13, nós vamos ter os ministros, a superioridade da vida em Cristo. Nós vamos ter aí as orientações para os ministros. E essa seção aí, do 11 ao 13, já é mais disciplinar. Ok? Esse é o esboço dela. Bem, se a gente fosse pegar Hebreus em uma sentença, como é que ficaria? Hebreus anuncia a supremacia de Jesus Cristo como rei, como sacerdote e como filho de Deus. Olha, que coisa interessante também que a gente pode pensar. A epístola aos Hebreus, ela apresenta algumas qualidades de seu escritor, a partir do contexto que a gente pode perceber aí. Olha só, o autor, seja lá quem for ele, a gente pode perceber que ele conhecia a perseguição sofrida pelos hebreus convertidos. Se você ler ali o capítulo 10, dá para perceber que ele conhecia essa perseguição sofrida pelos os hebreus que saíam do judaísmo para o cristianismo. Ele também fazia parte do círculo da liderança da igreja antiga. Esse autor, certamente ele fazia parte da liderança da igreja. E ele também tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. Ele sabia escrever em linguagem rebuscada, como eu mencionei, né, como Paulo, como o próprio Lucas, como exemplos aí, né? E ele entendia também plenamente a obra de Cristo. A obra de Cristo estava bem clara para ele, não era algo que ele tinha dúvidas, ele deixa bem claro isso para nós. Pensando no contexto, essa epístola ela é direcionada a um grupo de hebreus convertidos que
passavam por perseguições por causa da sua fé. Com o acirramento da perseguição, muitos desertaram, ou apostataram, né? Se desviaram, como a gente chama hoje, provavelmente voltando para o judaísmo, né? Consequentemente. Assim, essa epístola ela é escrita para afirmar a doutrina cristã, a prática da lei, ou afirmar a doutrina cristã a partir da lei, e estimular aqueles convertidos a permanecerem ao lado de Cristo e não abandonarem por causa da perseguição, por causa da demora do retorno de Jesus, como eu já disse em outros momentos, né? Nós estamos aqui mais ou menos no ano 64, 65, 6, 7, 8 ou 9, não sabemos exatamente qual. Então já tinha mais ou menos aí uns 30 anos, né, aproximadamente, aí, depois da ascensão de Jesus. E esses cristãos que ouviram Jesus dizer que iria voltar, imaginaram que Jesus iria voltar por aqueles dias ali. Eles ficaram esperando Jesus voltar, como a gente se despede aqui, essa semana eu volto. E a gente fica naquela expectativa de que dia da semana. A mesma coisa aconteceu com os judeus do primeiro século. Eles imaginavam que Jesus iria voltar ali, aqueles 15 dias, naquele mês, naquele ano, e já tinha 30 anos aí. Então, eles se convertiam com essa esperança do retorno de Jesus, e se converter no primeiro século, gente, eu gosto sempre de pensar da seguinte forma: era basicamente assinar sua sentença de morte. Se converter no primeiro século era colocar a vida em risco. E o interessante é que as autoridades não entendiam que, ou por quê, quanto mais eles se convertiam, quanto mais gente morria, mais gente se convertia. E as autoridades perseguidoras da igreja não conseguiam entender isso. Então, o autor de Hebreus quer fortalecer esses irmãos a se manterem firmes, a não deixar de congregar, não abandonar a caminhada. E é uma carta que sim, que deve ser lida capítulo por capítulo, fazendo profunda reflexão, que a gente vai ver que ela é uma carta muito atual para a nossa igreja, a igreja do século XXI, né? Bem, falando da autoria, como eu já disse lá na introdução, essa é uma epístola que não apresenta o nome do escritor, né? Já foram sugeridos vários. Como eu disse, o próprio Lutero dava a autoria dela para o Apolo, também já deram a autoria dela para Paulo, para Barnabé, para Lucas, para Filipe. O Clemente de Roma achava que foi Silvano, outros até diziam que poderia ser Priscila e Áquila, o casal lá a ter escrito, casal que foi uma bênção, né, no ministério de Paulo. Enfim, muita gente diz muita coisa. Agora, é provável que o autor seja realmente de origem judaica, pois era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, né, e da cultura helenista, uma vez que dominava bem o grego e conhecia muito bem a Septuaginta. Como, por exemplo, disse um historiador da igreja também, Orígenes diz assim, somente Deus sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Eu fico com Orígenes. Bem, pensando na aplicação em uma das aplicações de Hebreus para hoje, é que mesmo sem saber o nome do autor de Hebreus, a epístola deixa bem claro quanto ele se empenhava a conhecer a palavra de Deus, a pessoa de Jesus. Aí você deve se perguntar, né? Quanto você tem se esforçado para conhecer a pessoa de Jesus? Quanto que você tem se esforçado? É uma pergunta interessante. 3. E aí eu vou finalizar a nossa aula aqui, nesse tópico 3, para não ficar muito longo o vídeo. E na próxima semana a gente dá continuidade. A superioridade de Cristo. Olha só.
Aqui eu fiz um esquema bem similar mesmo ao que está aqui na revista. Vocês que têm a revista em casa aí podem acompanhar, você que não tem pode acompanhar por aqui que está muito parecido, quase idêntico mesmo. Está idêntico, né, praticamente. A superioridade de Cristo, olha só, a superioridade da pessoa de Cristo. Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos e Cristo é superior a Moisés. Conferindo esses textos você vai ver. Vai perceber e ter a certeza. Como que Cristo é superior aos profetas? Em sua natureza, por exemplo. Como que Cristo é superior aos anjos? Em sua natureza, em sua humilhação, porque ele se humilhou, ele se tornou homem, habitou entre nós, morreu, sentiu dor e tudo mais. E também em seu propósito, né? O propósito dele final, que era dar a vida pelo pecador. Nenhum anjo nunca deu a vida pelo pecador, nenhum anjo veio com esse propósito, e Cristo veio. Cristo é superior a Moisés em sua natureza, porque o Moisés, mesmo sendo o grande homem de Deus que foi, Jesus é o Filho de Deus. E por que é importante enfatizar isso? Porque para o judeu, era Deus no céu, Moisés na terra. Por isso que eles acusavam o tempo todo Jesus ir contra a lei, Jesus estava indo contra Moisés, contra Abraão. E Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que os anjos de todos os profetas do Antigo Testamento. Leia, por favor, os textos que vocês vão compreender melhor ainda. E vão comprovar o que eu estou dizendo. A superioridade da obra de Cristo. Cristo é superior no sacerdócio, em suas qualificações, em sua ordem de sacerdócio também. Cristo é superior em sua aliança, em sua natureza, em seu ministério, em sua dimensão. Cristo é superior no sacrifício, em seu ministério sacerdotal, em sua promessa cumprida. A superioridade da vida em Cristo está na fé, no amor, na esperança. Exatamente como descreve Paulo na sua carta aos Coríntios. Bem, eu fico por aqui, nesse tópico 3, a superioridade de Cristo. Na próxima semana, nós vamos estar indo aqui para o tópico 4, que é as exortações. E aí eu fico com uma lição de Hebreus para hoje, uma aplicação de Hebreus para hoje. A superioridade de Cristo deve nos estimular à maturidade cristã. Desconfie cada vez mais de si mesmo e confie plenamente em Cristo. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. E até o domingo que vem. Valeu! Fiquem na paz do Mestre.